vive e reina para todo sempre. Amém? Você que pode, fica sobre os seus pés. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para Te adorar, para Te bendizer, Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, sem Ti nada somos, precisamos da Tua presença. Enche-nos com Teu Espírito, que nós possamos viver a cada dia mais e mais na Tua presença. Remove aquilo que o Senhor não agrada, todo levante do inimigo, todo desânimo, tristeza, tudo que não provém de Ti, cai por terra em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa aqueles que estão a caminho, traga em paz e segurança, livrando de todo mal. Ó Deus, que o Senhor possa estar à vontade aqui no nosso meio. Fala conosco através do louvor, fala conosco através da palavra, fala ali no culto infantil, que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluias. Aleluia, Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. E Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. O Senhor cuida de você. Aleluia. Eu não consigo transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. E Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluias. Te adorar, te adoro, Senhor, nessa noite. Adore de todo o seu coração. Eu não vou perder a guerra. Te
vai chegar ao fim na sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Creia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome. Te exaltamos, te adoramos, te bendizemos, porque só o Senhor é o Deus de Tu és fiel, Senhor. Que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Louve de todo o seu coração. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Mesmo se o dinheiro me faltar, a vitória vem, aleluias. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias. Aleluias. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias. Oh, só tu és fiel. Só tu és maravilhoso, Pai. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Senhor, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu
fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Oh, muito obrigada pela tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo teu imenso amor por nós. Aleluias. Santo, santo é o teu nome. Aleluias. Aleluias. Veio o temporal, veio o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Aleluias. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Nós possamos olhar para o alto, onde vem o nosso socorro. Vem o temporal, veio o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluias. Nós possamos olhar para o alto, onde vem o nosso socorro. Aleluia. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluias. Aleluia. Ele é o nosso lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Aleluias. Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso lugar seguro, Tu és a nossa salvação, Pai. Aleluias. Nós possamos olhar para os montes, de onde virá o nosso socorro. Para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Amém, igreja, graças a Deus. O povo hoje vou comer da chuva, mas graças a Deus
pela tua presença. As crianças, vamos orar pelas crianças. Representada hoje o Radassa, porque Tabata deu B.O. Amém? Vamos orar, igreja? Pai, queremos render graça, louvar, bendizer o teu nome pela vida das crianças. Ó Deus, aqui hoje com ausências de várias crianças, mas oramos, representada através da Radassa nesta noite, por cada criança, Pai. Crianças também ali através do seu pai e sua mãe, que estão na live, que o Senhor os visite, abençoa e guarda. O Senhor possa, ó Deus, falar no coração dessas crianças, cuidando e guardando em todas as coisas, que o culto infantil neste momento venha a ser um instante de grande bênção na vida, ó Pai, ó Deus, dessa criança. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, louvamos a Deus pela tua presença, por você estar aqui, neste momento. Que Deus possa falar conosco. Radassa, você da live, que Deus te abençoe, possa te abençoar, te guardar também. Você que louvou a Deus com a gente, fica com a gente aí para também ouvir a palavra de Deus. Amém. Tabata fez resenha hoje. Amém, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 8, verso 40, para nós fazermos uma leitura da palavra nesta noite, neste culto. Que Deus fale conosco. Lucas capítulo 8, verso 40 a seguir. Você que puder ficar de pé para lermos este texto, faça isso. Vamos ler alguns versos deste texto, onde a palavra diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, o tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprimes, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não o podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrou-se diante dele e declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por esta noite, pela palavra, por este momento,
por esse instante, Pai, nesses momentos que teremos aqui para ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar com cada vida presente, com cada um de nós, possamos entender, compreender o que o Senhor tem para nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Toma o teu assento, igreja. Igreja, aqui nós temos uma palavra voltada a uma realidade de cura e libertação. A uma realidade qual nós vivemos diariamente em nossas vidas, em todos os momentos, em todos os instantes. Precisamos diariamente cura na alma, cura da mente, cura emocional, cura interior, física, literalmente. Diariamente nós passamos situações e circunstâncias onde a gente enfrenta, situações na nossa vida em que nós precisamos de cura do Senhor, de ser tocado pelo Senhor, de ser moldado, diariamente de uma maneira diferente de Deus sobre as nossas vidas. E o que nós vamos perceber é que, consequentemente, a Bíblia relata personagens aqui, cujos personagens principais vai ser esta mulher do fluxo de sangue, Jairo, a filha de Jairo e, consequentemente, o mestre, Jesus. O que nós vamos perceber neste texto é um texto onde uma situação trabalha a outra situação. Nós vamos ver que a mulher do fluxo de sangue, ela teve oportunidade de ver Jesus, porque Jesus estava se deslocando para chegar, ali na casa de Jairo. Mas contrapartida, nós vamos ver também Deus beneficiando Jairo através do momento em que ele teve que parar para trabalhar na vida daquela mulher do fluxo de sangue. O que nós percebemos que Deus, ele tem um modo perfeito de trabalhar na vida de todos. Às vezes, o que parece demora é simplesmente um tempo necessário para Deus estar realizando a obra completa na nossa vida. Se a vida de Jairo acontecesse no tempo que ele desejava, propriamente falando, com certeza ele não teria as experiências que ele teve com Deus. Existem algumas situações, igreja, que se nós formos olhar para a nossa vida, por exemplo, e perguntarmos para nós mesmos algumas situações de adversidades que nós já passamos, e nós já passamos muitas, com certeza todos nós que aqui estamos, tirando a vida da Milena, mas todos nós demais temos uma idade para compartilhar muitas situações na nossa vida, onde essas situações se encontram desafios, se encontra alegria, se encontra tristeza, se encontra sorrisos, se encontra lágrimas, se encontra conquistas, se encontra perdas, se encontra vitórias, se encontra derrotas. Ou seja, nós passamos por todas essas situações nas nossas vidas. E se nós olharmos para trás, o ponto quando nós conhecemos a Deus, nós vamos perceber que se nós avaliarmos e entendermos, eu queria ter passado por uma situação, por uma perca na minha vida, por uma dor, por uma enfermidade, com certeza a nossa resposta será não. Nós não queríamos. Porém, se nós olharmos o que trouxe de fruto em nós, e em amadurecimento, crescimento, nós vamos ver que aquilo que nós passamos foi benéfico. É por isso que a Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
A partir do momento em que eu vivo o amor de Deus, em que eu obedeço a Deus, em que eu entendo a vontade de Deus para mim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, como diz o texto sagrado, eu saberei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem, ainda que eu não enxergue, igreja. Deus, ele está trabalhando. O que nós percebemos então é que Jairo, ele foi trabalhado nessa situação, porque o foco da mensagem principal aqui é Jairo. Mas não podemos fugir também desta mulher do fluxo de sangue, porque quando Jesus começa a caminhar com Jairo, o foco era qual? Chegar na casa de Jairo. O texto demonstra que Jairo, um príncipe da lei, um homem de grande importância, o que ele faz? O primeiro ponto da nossa mensagem é o início de Jairo com Jesus. O que ele vai executar? Aqui no verso de número 41, a parte de número B, aqui na parte B, né, de número 41 do texto, aqui do verso, diz assim: e prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa. A parte B do verso 41. A Bíblia diz o que então? Primeiro ponto, que ele se prostrou. O primeiro detalhe importante para nós aproximarmos de Jesus é entender que o lugar mais alto que nós podemos estar perante Ele é aos seus pés. O primeiro ponto é quebrar em nós mesmos os nossos orgulhos, as nossas condições. Se Jairo olhasse para ele mesmo, ele não iria até Jesus, porque Jairo, ali ele estava quebrando cultura, ele estava quebrando princípios, ele estava quebrando religiosidade, ele estava quebrando orgulho, porque ele era um príncipe, ele era alguém respeitado, ele era alguém que era visto como Jesus era visto, ele era um mestre para alguns. E o que ele faz? Ele sai do orgulho, ele deixa de entender que ele era alguém para fazer o quê? Para se prostrar a um outro mestre. Ou seja, ele entendeu, porque ali naquele momento, lá no final do texto que nós lemos, vai ter um momento que alguém chega para ele e diz assim: não atrapalhe mais o mestre. Essa colocação, ela é irônica, gente, porque quem estava falando com ele eram aqueles que já estavam debochando de Jesus. Porque mais à frente, alguns versos depois, diz que quando Jesus diz à menina dorme, todos começam a rir, todos debocham, porque entendiam ali o quê? Que a menina estava morta, e é verdade. Só que quando Jesus disse que ela dormia, é porque ele estava falando a luz divina, porque para Deus ela só dormia, porque daqui a alguns minutos ele iria ressuscitá-la, igreja. Então ele sabia do que ele estava falando. Só que para aqueles que estavam ali, não, ela morreu, e verdadeiramente. Porém, há este momento, voltando, aqui nós vamos ver, né, Jairo se prostrando, se colocando perante Deus, se humilhando perante Deus, se fazendo pequeno, se fazendo ninguém. Ou seja, mesmo sendo alguém, se fez nada. Por isso que o texto declara que se eu me humilhar, o Senhor vai me exaltar. Ou seja, a humilhação, ela parte de dentro de mim, ela me faz compreender que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Como diz o texto sagrado, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na força do teu braço, mas nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus, ou seja, do nome do nosso Deus, né? Jesus ainda não estava em cena em nome, mas já coexistia, mas em nome do Deus de Israel. Ou seja, então nós fazemos menção dele, nós confiamos nele, nós confiamos no nome dele. Então automaticamente é isso que nos faz poder crescer e ser alguma coisa.
quando nós entendemos o modelo da oração do Pai Nosso, né? Às vezes muitas pessoas olham para o Pai Nosso e tem ele como um momento de reza, né? Vamos dizer assim, nós viemos, eu particularmente, né? Vim de um sistema religioso onde o Pai Nosso era uma das rezas, sendo ela uma das principais, juntamente com outras, né? Ou seja, muito visto então como um reza. O que é reza? Algo decorativo. Mas o Pai Nosso, a ideia de Jesus no Pai Nosso não era isso. Mesmo porque o próprio Jesus vai dizer, quando orar, né, no início da parte do Pai Nosso, ele diz: quando orar, não faça como os fariseus, né, como aqueles hipócritas que usam de vãs repetições. Se o próprio Jesus diz isso, antes de ele entrar nos versos do ensinamento da oração do Pai Nosso, ele diz: não useis de vãs repetições. Para que ele ia ensinar algo para a gente ficar repetindo? Não faria sentido, né? Então o Pai Nosso, ele é simplesmente um modelo de entendimento de como orar. E pela lógica, a forma de orar é o entendimento da grandeza, da humilhação. Por isso que o texto começa dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, por isso que o Pai Nosso em momentos vai dizer: na terra, no céu, o Senhor governa. E por isso que o Pai Nosso, não no modo popular, mas biblicamente falando, a última parte do Pai Nosso, ela diz assim: porque teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. E aí vem o amém. Mas no popular não é usada essa parte. Mas essa parte ela é importante, porque ela termina, o modelo da oração termina da maneira que começa, fazendo o quê? Reconhecendo que Deus é Deus de todas as coisas e que eu não sou nada. Essa é a essência, igreja. Foi isso que Jairo fez. Mesmo sendo alguma coisa, ele se fez nada. Se humilhou perante Jesus, se prostrou diante de Jesus, clamou o nome de Jesus, a ponto de Jesus virar e falar: Jairo, vem cá, Jairo, vem cá, nós vamos lá na sua casa. Só que quando Jesus chama a igreja, existe todo um processo. Às vezes uma certa feita Jesus tocou no seu coração. Todos nós, né? Todos nós temos uma caminhada aqui, alguns mais longa, alguns nasceram no berço, né? Berço cristão. Eu não tive essa oportunidade. Esse ano teve, por exemplo. É cria de escola dominical, né? Como criança, igual minhas filhas, graças a Deus está tendo essa oportunidade. Você que é mãe aqui, faça seus filhos ter essa oportunidade. Você que vai ser, faça. Porque isso é muito bom. É a melhor formação da vida de um ser humano. É escola dominical, é escola infantil, é culto infantil, ou seja, é salas infantis. Isso é o maior privilégio na vida de uma criança, crescer conhecendo a palavra de Deus. E o que nós vamos perceber é que isso nos faz poder crescer, compreender quem é Deus, compreender quem é o Senhor, entender que não somos nada e Ele é tudo em nós. E nós vamos ver aqui que Jairo, ele tinha essa formação dentro dele religiosa, como um bom judeu, como alguém respeitado, mas entendendo que aquele que estava ali, chamado Jesus, poderia resolver a sua situação. Mas tudo tem um processo, igreja. Quando a Bíblia diz Jesus chama ele, como nós fomos chamados, cada um no seu tempo, só Deus sabe de todas as coisas. Nem todos nascem no princípio,
Mas Deus, ele tem um propósito com todos nós, indiferente do tempo. Eu já vi Deus usar pessoas de uma maneira rápida, imediata, uma conversão genuína da noite para o dia, acontece. E rapidamente aquela pessoa ser usada de uma maneira poderosa. Como também já vi pessoas que até hoje, depois de anos, ainda não se permite ser usado. Não que não tenha uma conversão, mas porque não dá lugar para o uso de Deus naquilo que é a vontade do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer é que Jesus, ele chama, mas para tudo tem um processo. E este processo também depende de nós. Porque o que foi dito é o seguinte: aquele momento, né, Jesus, ele parte com Jairo para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho, igreja, o que vai acontecer? Alguém vai tocar em Jesus. Interessante que estava indo com Jesus os discípulos, como de costume, né? E onde Jesus passava, ele carregava uma multidão. As pessoas o alcançavam, as pessoas queriam estar com ele. Nós vemos na Bíblia 2 momentos de multiplicação, né, de pão e o peixe. 2 vezes isso vai acontecer. Ele alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois alimenta 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, então nós vemos que sempre tinha multidões acompanhando Jesus. E o que nós vamos perceber é que ali naquele momento, Jesus sendo apertado, aí quando alguém toca nele, Jesus agora, ele para. Ele para. É aqui que nós entramos com a segunda parte da mensagem. A primeira, se humilhar, se prostrar, entender que não somos nada, que dependemos dele, que precisamos confiar nele. Só que o segundo ponto agora é o quê? Que nós devemos andar com ele, igreja, indiferente da circunstância. Interessante que agora Jairo, ele sai de cena. Nós não vemos Jairo reclamando, murmurando, falando, nada disso. Jairo agora sai de cena. Jesus, ele para. Pensa você que é mãe aqui, 2. Ou você que tem a sua mãe, aí somos todos aqui ainda, né? Graças a Deus. Aí pensa comigo. Imagina a sua mãe. Vamos usar a mãe que fica mais fácil, que aqui só tem duas mães. Então vamos usar, não vamos usar filho, vamos usar a mãe, que todos nós temos. Você da live aí também. Imagina a sua mãe indo morrer, está morrendo. Você recorre a alguém, você vai pedir socorro. Vai correr em alguém que você entende que pode resolver o seu problema. No nosso contexto será um médico, por exemplo. E aí, aquela pessoa que você correu para pedir ajuda, igreja, ela está indo com você, só que agora ela para. Ela para. Não, espera aí, eu tenho que resolver um outro problema aqui. Imagina o desespero que poderia entrar em você, em mim, em nós. O desespero que nós ficaríamos, né? Nessa realidade. O desespero que nós enfrentaríamos nessa situação. E nós vamos ver que Jairo, ele para. E o interessante é que quando ele para, Jesus, ele para. E o interessante é que quando Jesus, ele para, ele diz assim: ei, peraí, tem que parar, eu tenho que resolver alguma coisa aqui, porque alguém me tocou. A Bíblia diz que os próprios discípulos acham aquilo estranho. Que eles viram para Jesus e dizem assim: ô Jesus, mas me ajuda aí, né? Tantas pessoas seguindo, milhares, uma multidão, todo mundo querendo te apertar, te pegar, e o Senhor diz que alguém te tocou? É a mesma coisa de dizer assim: é claro que alguém te tocou, Jesus. Só que naquele momento Jesus, ele diz: não, mas foi um toque diferente.
Não é esse toque interesseiro, não é esse toque sem fé, não é esse toque aí só de querer o que eu posso oferecer. É um toque diferente. Alguém veio em mim e de mim saiu virtude, porque alguém deseja algo mais profundo comigo. Tanto é que ele diz para essa mulher: vem cá, não temas, crê somente, a tua fé te salvou. Ou seja, nós vamos ver que era necessário Jesus parar. E ainda que não pareça, essa mulher ela foi importante até na vida de Jairo, gente. Porque aqui foi demonstrado que Jairo, ele precisou de andar com Jesus. Não é só ter o que Jesus poderia oferecer, ele precisaria de ter experiência com Jesus, igreja. Pensa comigo, uma coisa que poderia fazer Jairo desesperar, eu tenho certeza que fez Jairo ter mais fé, porque quando ele olha, não é realmente, é esse aí que vai resolver o meu problema. Porque Jairo, sendo um grande líder, ele sabia quem era aquela mulher do fluxo. Ele sabia, com certeza, que aquela mulher era famosa ali naquela região, que tinha 12 anos que aquela mulher, ela não deixava de correr o sangue, né? Como uma mulher que tem mensalmente, né, os seus dias ali, ou seja, aquela mulher estava 12 anos sem parar, a todo momento. Então imagina o desespero. A Bíblia diz que aquela mulher gastou todos os seus bens. Para os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas citar que ela gastou tudo, eu imagino que essa mulher era alguém de grandes posses, porque senão eles não iam dizer isso. Alguém que não tem nada, não faz sentido expressar que gastou tudo, porque não tem nada. Então, imaginando nos dias de hoje, talvez essa mulher teria ido para os Estados Unidos buscando um médico famoso, aquele que pode resolver, gastou tudo, nada resolveu, e agora ela não tinha mais esperança. Entrando em meio cultura e lei, princípio judaico, não posso afirmar que a Bíblia não declara, mas entrando numa ideia de pensamento, se essa mulher fosse mãe, esposa, ela tinha que se afastar da sua família. Ela era vista como uma mulher imunda, como uma mulher que sobre ela existia algo pecaminoso. Qualquer homem ou pessoa que se aproximasse, não era nem só relacionar sexualmente, não poderia nem ter aproximação. Quando nós lemos a Bíblia naquela época, nós vamos ver que quando a mulher ela tinha filho, ela tinha que ficar dias afastada em um arraial por causa da sua imundícia. A Bíblia diz assim, porque era visto como algo impuro. Aqueles dias, 40 dias de uma mulher após ter uma criança. Agora imagine uma mulher passando isso 12 anos, igreja. Essa mulher estava destruída emocionalmente, psicologicamente, de todas as formas, ela estava acabada. Não tinha nada nela que ela poderia conseguir alcançar, motivar. Só que ela viu uma última oportunidade, uma última forma de alcançar. Ela percebeu. E o que ela faz, igreja? Ela toca. Esse toque aqui foi importante para Jairo também, porque às vezes Jairo tinha ido até Jesus por ouvir falar, só que agora ele estava vendo o Jesus que realmente cura, o Jesus que liberta, o Jesus que faz. Então nós temos que andar com Jesus, igreja. Nós temos que ter nossas experiências com Jesus, e aquilo ali vai acontecer e vai passar. Ou seja, então primeiro ponto, nós temos que prostrar.
Nós temos então que agora andar com Ele. E quando anda, o que acontece? Quando isso se passa, a Bíblia diz que Jesus, ele vai com Jairo, ele se desloca, ele anda com Jairo, ele vai. Só que no meio desse caminho, quase chegando, acontece aquilo que eu falei. Muitos chegam com ironia: ei, vem cá, Jairo, não incomoda mais o mestre não, rapaz. O mestre não precisa de mais. Ela já morreu, está morta, a menina morreu. Só que o terceiro ponto aqui dessa mensagem, igreja, é que nós temos que ouvir o que Deus está falando e não o que o mundo tem dito. Porque às vezes, igreja, nós desesperamos com o que o mundo está dizendo. Nós desesperamos com o que aqueles que querem a nossa destruição está dizendo. Às vezes preferimos ouvir situações que não são baseadas na fé do que o que Deus está falando para nós. O que Jesus disse foi, a resposta de Jesus: não, ela dorme. Só que os mesmos que falaram ali que ela estava morta, quando Jesus fala que ela dorme, a Bíblia declara que essas pessoas que ouviram começaram a rir, começaram a debochar a igreja, começaram a fazer zombaria. Só que Jesus, ele se aproxima. Jairo, ele ouviu Jesus, ele creu. Sabe por quê? Talvez se eles tivessem ido direto, mesmo com o decorrer do tempo, não parando, Jairo não vendo com seus próprios olhos Jesus curando, libertando, talvez Jairo poderia ouvir o que o povo estava falando. Morreu. Não, mas ele viu, igreja. O que eu quero te fazer entender é que para nós termos uma força cristã, está fundamentado numa rocha, como diz o Salmo 40. Nós temos que andar com Ele, ver os feitos dEle, igreja. É por isso que hoje nós vemos muito cristão que inicia, deseja, mas não firma na rocha, não fica, não permanece, não prevalece, não consegue fundamentar sua fé. Sabe por quê, igreja? Porque não tem andado com Jesus. Porque vir à igreja não é andar com Jesus. Andar com Jesus é fundamentar a fé no dia a dia, e isso requer alimentação, requer comer, requer beber, requer alimentar de oração, da palavra de Deus, daquilo que é Deus. E é isso que vai nos fazer firmar e saber quem Ele é, principalmente nos momentos de aflição, igreja. Porque senão os problemas vão nos matar, as notícias negativas vão nos matar, se nós não estivermos fundamentados nele. Só que Jairo estava, porque ele precisou andar com Jesus, ver o que Jesus fazia. Ele passou momentos com Jesus que foram necessários para alimentar a fé dele. E quando Jairo então, ele se aproxima, muitos falam, não adianta mais, mas ele preferiu ouvir o que Jesus disse: fica tranquilo, porque a menina dorme, vamos lá. A Bíblia diz que eles entraram então. Jesus, ele pega a menina e diz: levanta-te. Levanta-te, menina. Só que tem um detalhe aqui que eu quero encerrar essa mensagem nesta noite. Porque pelos olhos da fé, eu creio que Deus está mandando levantar alguns sonhos que parecem mortos em nós aqui nesta noite.
Ou seja, pelos olhos da fé, talvez o que está morrendo ou está morto ou alguma situação adversa não é literal, né? Graças a Deus nós não estamos enfrentando nenhuma morte literal aqui nesta noite, graças a Deus. Mas talvez existe alguma coisa na área espiritual. Talvez exista alguma coisa na área material, emocional, psicológica, profissional. Talvez em alguma dessas áreas, uma área física, uma saúde física, psicológica, emocional. Às vezes alguma coisa parece que está morrendo e há um desespero e nós convidamos Jesus e Ele diz: levanta-te, ou seja, está ressuscitando. Só que a grande ênfase do negócio é o que ele diz cá na última palavra do verso 55. Dá a ela o que de comer. Igreja, qual reflexão? Eu quero encerrar essa mensagem. Nós precisamos alimentar os nossos sonhos. Nós precisamos alimentar aquilo que nós queremos. Às vezes muitas pessoas deixam de alcançar porque não alimentam os seus sonhos, seus projetos. Tudo que desejamos nós precisamos alimentar. Às vezes Jesus ele até ressuscita, mas nós não alimentamos. Jesus ele restaura a nossa casa, mas nós não alimentamos o amor naquele lugar. Jesus ele restaura a nossa vida espiritual, mas nós não alimentamos a nossa vida espiritual. Ou seja, ainda que Jesus ele ressuscitou esta menina, se não desse ela o alimento, ela morreria do mesmo jeito, não é verdade? Então Deus ele faz a parte que ele tem que fazer. Mas existem coisas que cabem a nós. Então se prostra diante dele, igreja. Anda com ele, ouve a ele e alimenta os seus sonhos nesta noite. Em nome de Jesus, vamos orar, fica de pé. Eu quero orar com você. Deixa o Senhor continuar falando contigo. Alimenta a sua fé nesta noite, igreja. Alimenta os seus sonhos nesta noite. Alimenta os seus desejos espirituais nesta noite. Permita Deus tocar no teu coração. Fala com Ele neste momento. Fala com Ele neste momento. Fala com o Senhor neste instante. Porque Deus tem algo para a nossa vida. Deus tem algo para os nossos corações. Em nome de Jesus. Deus ele tem algo para a nossa caminhada. Em todas as coisas. Em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando conosco. Pai, nós queremos orar nesta noite. Nós queremos agradecer ao Senhor neste lugar. Nós queremos agradecer ao Senhor aqui nesta noite, Pai, neste momento. O Senhor possa falar conosco, Pai, nos fazer alcançar as maravilhas a cada dia, a cada momento, a cada instante. Que possamos, ó Deus, viver os teus sonhos. Obrigado, ó Deus, por esta noite, por este momento. Obrigado por este culto. Obrigado pela palavra. Obrigado a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor, ó Deus, possa nos fazer grandes coisas. Possa, ó Deus, nos fazer seguir a Tua vontade para nós, ó Pai. Como este texto que pregamos, como esta mensagem que pregamos nesta noite. Que possamos, ó Deus, prostrar diante do Senhor. Viver a vontade do Senhor. Que possamos em nome de Jesus, ó Pai, fazermos o que o Senhor deseja, ó Deus, andar com o Senhor, andar com a Tua presença, em nome de Jesus. Que possamos também, ó Pai, nesta noite, neste momento, buscar o Senhor de todas as formas, ó Pai, buscar o Senhor, ó Pai, de todas as formas, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Que a gente olhe para a Tua presença,
Olhe para o teu desejo, o teu querer, ó Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela misericórdia. Que possamos ouvir o Senhor, que possamos, ó Deus, buscar ao Senhor face a face, de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa. Que possamos viver os teus sonhos, em nome de Jesus, ó Pai. Remove a nossa pedra, que o Senhor possa nos fazer, Jesus, entender tudo aquilo que necessário é, para que a gente possa tirar aquilo que é empecilho, Pai, do agir do Senhor na nossa vida. Que nós possamos fazer a nossa parte para tirar a pedra que impede, Pai, ó Deus, o Senhor fazer a obra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, Pai, nós te pedimos neste momento, que o Senhor continue falando em cada coração, que o Senhor continue falando em cada vida, que possamos viver o teu chamado, viver o teu querer, viver o teu desejo e tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, rendemos graça, louvamos, bendizemos e nós agradecemos aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, é a nossa oração, o nosso pedido aqui nesta noite, que possamos nos prostrar, que possamos em nome de Jesus, ó Pai, olhar para o Senhor, andar com o Senhor, e em nome de Jesus Cristo, somente ouvir o que o Senhor tem para nós, alimentando os nossos sonhos e os nossos desejos diante do Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor Deus. Graças a Deus. Amém, igreja, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus possa guardar os nossos sonhos, que em todas as coisas nós possamos viver as maravilhas do Senhor para as nossas vidas. Receba esta palavra, que você receba, que você creia, que você viva esta mensagem, né? Que em nome de Jesus Cristo você seja edificado, edificada, segundo o que Deus tem para nós. Se prostre perante dele, ele, ande com ele, e que você venha ouvir somente a ele, alimentando os seus sonhos, os seus projetos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os da live, os nossos irmãos ali online, através da tecnologia. Que Deus te leve na paz aí, a viver mais e mais a presença do Senhor, tá bom? Tenha uma boa noite, estamos à disposição, tá? Que Deus te abençoe, graça e paz. Amém, igreja? Deus te abençoe também. Aqui, que você vá em paz. Tenha uma boa noite também.